O jurista e professor Ives Gandra, que também participou da elaboração da Constituição brasileira, publicou em suas redes sociais sobre acontecimentos recentes no Brasil. Segundo ele, é fácil observar que mesmo pessoas que não são adeptas de Bolsonaro, têm demonstrado apoio a ele por simpatizar com suas ideias de liberdade e democracia. Uma democracia em que todos podem pensar diferentemente. Segundo Gandra, o povo define a democracia e não o poder judiciário. Ele afirma que está claro que a grande imprensa tem um partido definido, e a mídia tradicional demonstrou uma grande atração pelo governo Lula, e essa é a razão pela qual hoje as redes sociais são importantes. Ele explica que se temos redes sociais nós temos o debate livre, sem donos, sem preferência. Vamos ouvi-lo. Ontem houve a manifestação dos bolsonaristas na Avenida Paulista. Eu moro perto da Avenida Paulista, na Alameda Santos, em frente ao Parque Siqueira Campos. E não pude sair de casa, porque a própria Alameda Santos estava lotada. Nosso prédio, o jardim do prédio, foi tomado por um grupo de bolsonaristas de camisa verde e amarela, e me impressionou muito, porque se calcula entre 600 mil e 1 milhão de pessoas, tanto na Avenida Paulista inteirinha, como nas ruas paralelas, como acontece na Alameda Santos, em que nós ficamos ilhados no prédio e não podemos sair. O que significa que Bolsonaro continua tendo uma liderança. E o mais importante que me parece é que os não bolsonaristas, aqueles que pensam como Bolsonaro, mas entendem que ele não teve a liturgia do cargo, mas as suas ideias de liberdade, de democracia, uma democracia em que todos podem pensar diferentemente, evidentemente não foram, porque não eram bolsonaristas, mas apoiaram o discurso que ele fez, que é um discurso de pacificação nacional e de uma verdadeira democracia em que o povo define o que é democracia e não o poder judiciário, o poder, quem está na definição, no poder executivo, sem perceber que é o poder legislativo o mais importante poder de um país. Então, esses três aspectos, a multidão que foi demonstrando a força dele, a não presença de não bolsonaristas como eu, que não sou, porque não estou de acordo com a liturgia, mas concordei com muitas das ideias do seu governo, principalmente na área econômica, e inteiramente de acordo com o seu discurso de pacificação nacional. E o fato de que realmente o discurso dele foi de pacificação. Então, essa é a primeira observação. Segunda observação é a de que a mídia tradicional, isto é, as grandes emissoras de televisão, não deram cobertura ao evento, que demonstra estarem alinhado com 40% do povo brasileiro que votou no presidente Lula, porque 60% dos brasileiros eleitores, o Brasil tem 150 milhões de eleitores, 90 milhões não votaram no Lula, não estavam representados no governo. O que vale dizer, em última análise, que, enfim, tem um partido definido e os seus dirigentes, na mídia tradicional, demonstraram uma grande atração pelo governo. E essa é a razão pela qual hoje as redes sociais são importantes. Porque nas redes sociais nós temos o debate livre, sem donos, sem preferências, o que vale dizer, tanto a esquerda quanto os conservadores podem se expressar através dos seus canais. Ontem, com a não cobertura de 1 milhão de brasileiros presentes, de 600 mil a 1 milhão de brasileiros presentes na Avenida Paulista, sem nenhuma cobertura jornalística de expressão, não dando cobertura no próprio momento, como outras vezes as emissoras tradicionais fizeram, demonstra a importância das redes sociais. Essas, mais do que nunca, num regime democrático, têm que ser preservadas. E a terceira observação que eu gostaria de fazer
é de que realmente aquilo que eu vinha dizendo, que não havia nenhuma possibilidade de golpes desde agosto de 2022, que as Forças Armadas nunca entrariam, que o estado de sítio é um instrumento constitucional e quem define o estado de sítio é o Congresso Nacional. O presidente apenas pede autorização para o Congresso Nacional autorizar por maioria absoluta. Dizer que uma minuta sem assinatura de estado de sítio ou de estado de defesa, que é o mesmo princípio, o Congresso tem que aprovar por maioria absoluta, é golpista. Dizer que a Constituição é golpista, que de rigor entende só com aprovação do Congresso por maioria absoluta que pode haver. E quando não há sustentação nenhuma num texto que não seja por guerra externa ou uma convulsão nacional muito grande, não há possibilidade do Congresso aprovar. Quem decreta estado de sítio é o Congresso Nacional. O presidente apenas propõe. Então se pode dizer que é uma minuta golpista de algo que só teria viabilidade se houvesse aprovação do Congresso Nacional e que foi ontem reiterado pelo ex-presidente Bolsonaro. Em outras palavras, o que ontem eu vi e gostaria que o presidente Lula, que é presidente não de 40% dos eleitores brasileiros, mas de 100% dos eleitores brasileiros, lembrasse disso. Isto é, que percebesse que se ele quiser ser bem-sucedido nos próximos 3 anos de governo, ele tem que ser o primeiro artífice, como foi no primeiro mandato, de um presidente pragmático e não ideológico, para conseguir a pacificação nacional. Porque, caso contrário, nós vamos ter as radicalizações de esquerda e de direita. E a radicalização não é boa para um país. A Indonésia, que estava muito atrás do Brasil, hoje tem apenas 2,5% da população abaixo da linha de pobreza. É um dos países que mais tem progredido no mundo e conseguiu superar muito desse tipo de divergências. Se nós, brasileiros, o presidente da República não é presidente de um partido, é presidente do país, não perceber que a pacificação nacional, e ontem me parece que houve o gesto do presidente Bolsonaro num discurso extremamente moderado, nós corremos o risco de ter 3 anos de uma contínua radicalização, de uma tendência de uma politização cada vez maior da Suprema Corte. E o que é pior, uma radicalização que não vai permitir que o Brasil cresça. Valeria a pena aqueles brasileiros, de um lado e de outro, que dos conservadores e da esquerda, que querem o bem do Brasil, trabalhassem com os seus líderes para que essa pacificação viesse a ocorrer através dos poderes políticos, do Legislativo e do Executivo, que são os únicos soberanos no país, porque a função do Poder Judiciário, de rigor, é exclusivamente fazer a lei ser respeitada.